Dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque consultores estimam impactos da PEC, da transição, a PEC fura-teto, sobre a dívida pública. A PEC amplia o estouro do teto de gastos em quase 145 bilhões de reais, principalmente para o pagamento do Auxílio Brasil, que vai virar novamente Bolsa Família. O orçamento previsto para o ano que vem é de 1,8 trilhão de reais, e sobre este assunto nós vamos conversar agora com o presidente do Instituto Liberal de São Paulo e também especialista do Instituto Millennium, Marcelo Faria. Marcelo, prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Vamos falar aí sobre os gastos do ano que vem e os efeitos da PEC, agora emenda constitucional. Sem dúvida, A gente sabe que tem aquela velha expressão, colocar o bode na sala. O bode foi colocado, 200 bilhões por ano, uma totalização aí superior a 800 bilhões de reais. E depois houve toda uma movimentação no Congresso, e aí até que parece que virou um troco, Quer dizer, então 145, 170, um ano só. Mas qual será o impacto, Marcelo, de toda essa situação agora que foi aprovada pelo Congresso, virou uma emenda, como você disse, e, claro, traz muita tranquilidade para quem está assumindo justamente aí a partir de 2023, Marcelo? Pois é. Como você bem falou, inicialmente a PEC foi apresentada com um prazo de 4 anos, de viabilidade de 4 anos para o governo gastar, o novo governo gastar. Isso foi reduzido ao longo do tempo da tramitação da PEC e, no fim, chegamos à PEC de 1 ano, que excetua o teto de gastos, os gastos acima do teto de gastos 145 bi, mas ela tem outros efeitos também que chegam a um total de 215 bilhões de reais somente em 2023. E esses gastos, muitos gastos que foram inseridos aí, não são gastos que têm a ver com Bolsa Família, como se falava muito durante a tramitação da PEC. Na verdade, quase metade dos gastos não tem a ver com Bolsa Família. Foi inserido aí emendas parlamentares, gastos com funcionalismo de aumento salarial, enfim, uma série de outros gastos, e isso dá um efeito principalmente na expectativa dos juros futuros, que foi justamente a análise que nós fizemos no paper do Instituto Millennium. Sem dúvida, Marcelo. Ontem mesmo nós já tivemos a divulgação do boletim Focus, do Banco Central, e nós tínhamos aí a expectativa. O Banco Central brasileiro iniciou a trajetória de alta da taxa básica de juros, a Selic, muito antes que países como os Estados Unidos, a Inglaterra, e a gente observa, hoje existe uma autonomia do Banco Central. Essa decisão acabou, claro, trazendo impactos diretamente na vida do brasileiro, mas de qualquer forma houve o intento de conter a inflação, Algo que está sendo feito agora com mais força também pelos Estados Unidos e a própria Inglaterra e outros países. Mas nós tivemos ontem a divulgação do Boletim Focus, havia uma expectativa agora de que o início do ano haveria uma manutenção da Selic e depois um processo que haveria o início da queda. E ao que parece, o Boletim Focus já mostra que poderemos ter até uma alta em relação à Selic já em 2023. É um reflexo direto aí dessa discussão, dessa PEC fura-teto? Exatamente. Na verdade, o que nós utilizamos na análise, até de uma forma até melhor que o Boletim Focus, o Boletim Focus é uma pesquisa que é feita toda semana do Banco Central com analistas do mercado. Na nossa análise, nós utilizamos a taxa futura. Então, existe uma negociação no mercado financeiro que é em relação à expectativa de taxa futura. Então, nós utilizamos a expectativa para a taxa de juros em janeiro de 2024. E o que o mercado financeiro foi ajustando ao longo até da tramitação da PEC, fica bem claro isso no gráfico, é que ele esperava que nós tivéssemos uma taxa de juros em torno de 11,5%, 12% lá em janeiro de 2024, ou seja, que a taxa Selic caísse dos atuais 13,75 para perto de 12, 11,5, e agora ele estima que ela ficará no mesmo patamar. Então, isso tem um efeito ruim para todo mundo, porque o crédito fica mais caro para as empresas, para as pessoas físicas, as novas emissões de dívida do governo custam mais caro para o governo, e isso tem um efeito ruim para a economia. Então, é o que se vê e o que não se vê. Se vê o aumento de gastos e não se vê o impacto que isso tem na inflação e na taxa Selic nos próximos meses.
para a nossa conversa com o Marcelo Faria, que é presidente do Instituto Liberal aqui de São Paulo e também especialista do Instituto Milênio, para falar justamente da PEC, né, Marcelo? Então desculpa a interrupção, a gente trouxe ao vivo, então, toda essa movimentação em torno da segurança, né, da posse no dia 1º. Você falava justamente aí desse impacto em relação à Selic, né? Porque a gente está com a seguinte leitura. Então, a PEC precisava acontecer, ela é necessária, independente de quem vencesse, Bolsonaro ou Lula, o presidente eleito faria isso para garantir os R$ 600, para ajudar as pessoas que mais precisam. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela leitura econômica de que essas pessoas que mais precisam também serão afetadas por uma possível inflação que virá de todo esse processo. Queria que você explicasse, do ponto de vista econômico, por que isso acontece, Marcelo? Perfeito, Marcelo. Primeiro, na verdade, o necessário para garantir aí os R$ 600 de Auxílio Brasil, que provavelmente voltará a se chamar Bolsa Família, era um valor muito menor, com 70, 75 bilhões de reais. É perfeitamente possível conseguir pagar esses novos valores sem ter um impacto tão grande na economia. Obviamente, haveria um impacto, mas não seria um impacto de 215 bi, como foi a PEC. Então, na verdade, a maior parte da PEC foi criada e tramitada para dar espaço para outros gastos. E aí teve aí aumento de funcionalismo público no final do ano, teve questão de piso da enfermagem, teve uma série de outros valores que foram incluídos na PEC que não tem relação com gastos sociais. Na verdade, se usou o discurso de temos que aprovar a PEC para gastos sociais, para ajudar o mais pobre, mas a maior parte da PEC não vai para gasto social. Então tem aí uma contradição. E o impacto disso é que existe uma expectativa de inflação maior. Então, é por isso que a taxa de juros futura acaba subindo. O mercado financeiro acredita que, olha, como eu tenho uma expectativa de que a inflação suba, porque o governo vai gastar mais, eu tenho uma expectativa também de que a taxa de juros acabe subindo. E aí tem efeito para todo mundo, o crédito fica mais caro, isso afeta tudo, né? Cartão de crédito, empréstimos, todo tipo de operação financeira de crédito. E isso também tem um efeito para a economia, porque acaba reduzindo a atividade econômica e afetando todo o país. E de brinde, a PEC ainda tem um trecho extra que permite que o novo governo, o governo Lula, envie para o Congresso Nacional, até dia 31 de agosto de 2023, um projeto de lei complementar que substitua todo o teto de gastos. Então, isso foi muito pouco falado ao longo da tramitação da PEC. Até houve um destaque do Novo lá no final da tramitação da PEC na Câmara para tentar retirar esse trecho, mas o destaque foi vencido. E, na verdade, a gente tem a chance, a possibilidade do governo Lula aumentar ainda mais os gastos, porque a partir do momento que você pode fazer isso por meio de um projeto de lei complementar, é mais fácil aprovar do que uma emenda à Constituição. Então, ele poderá aprovar um novo teto, com aspas, de gastos, que certamente será mais flexível do que o atual, até porque a mentalidade do Partido dos Trabalhadores é de mais gasto estatal, e aí nós teremos ainda mais gastos, provavelmente, no próximo ano sendo aprovados, e aí um novo impacto na inflação, um novo impacto na taxa Selic. Exatamente. O futuro ministro da Economia, né, o Fernando Haddad, garantiu que vai enviar ainda no primeiro semestre, né, o projeto que estabeleceria, então, essa nova âncora fiscal. Então, na visão de vocês, ela será... O PT sempre criticou, né, o teto de gastos que foi estabelecido no governo Michel Temer por Henrique Meirelles, né? Sempre houve a promessa de que haveria uma mudança, que ele seria revisto. E o que o senhor imagina, então, que possa surgir nessa nova âncora fiscal que foi prometida justamente por Fernando Haddad? É uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe exatamente o que eles apresentarão, porque isso não foi incluído na PEC. Então, a PEC só dá essa possibilidade de apresentar um projeto de lei complementar, ao invés de uma PEC para aprovar um novo teto de gastos, que certamente não será um teto muito rígido, como é o atual. E aí nós teremos, com certeza, a manutenção desses gastos, porque a PEC ela permitiu esses gastos de até 215 bi somente em 2023, mas eu acho muito pouco provável que isso não seja estendido para os anos seguintes, para 2024, 2025, enfim, que se tornem gastos permanentes. Tem uma frase do Milton Friedman que dizia que nada é mais permanente do que um programa temporário de governo. Então, começa temporário e depois vira permanente.
E aí, com essa nova medida, que nós saberemos provavelmente em breve qual será, se permitirá não só tornar esses gastos que hoje são temporários só para 2023 em definitivos, como criar espaço para ainda mais gastos, e aí sim teremos mais um efeito na inflação, mais um efeito no aumento da taxa de juros, e conseguiremos aí ter provavelmente um aumento ainda maior na taxa Selic. Eu não descarto essa opção de a Selic acabar tendo que subir ainda mais até o final de 2024, até o final do mandato do Roberto Campos Neto no Banco Central. E para ajudar ainda, né, Marcelo, nós tivemos, daqui a pouco vamos trazer inclusive uma matéria sobre isso, né, do reajuste. Ninguém teve reajuste, né? Como é que você vai negociar um reajuste? Está fácil negociar um reajuste, né? Com o setor privado, a pandemia, toda a situação econômica do país, mas os próprios parlamentares vão aumentar os seus salários, ministros, todo aquele efeito cascata, porque daí sobe do deputado estadual, sobe do federal, do vereador. Isso também vai pesar muito aí, parece que não, mas também para as finanças em 2023. Com certeza, já tem estimativas no mercado financeiro falando em 20 bilhões de reais de gasto, aumento de gasto anual, só com essas medidas de aumento de salários de funcionalismo. E como você bem falou, se aumenta o salário do deputado federal, mas isso puxa o aumento salarial do deputado estadual, puxa o aumento salarial do vereador, algumas outras categorias do funcionalismo também conseguiram aumento nessa farra de final de ano do Congresso de aumento de gasto. Então a gente vai ter mais um aumento de gasto público só por causa desses aumentos salariais de deputados, ministros do STF, presidente, todo mundo ganhou um aumento salarial, menos quem paga a conta, que é o trabalhador da iniciativa privada, pagador de impostos. Exatamente, quem vai pagar a conta somos nós, né? O aumento foi concedido por eles mesmos, né? 2 dígitos, e quem vai pagar somos nós. Eu queria que você falasse para a gente fechar, Marcelo, então, essa expectativa, muito se questionou, né? A respeito do nome de Fernando Haddad, de que poderia haver uma composição com o planejamento, ou outros nomes aí, muitos nomes ligados aí ao PSDB, aos tucanos, eles recusaram, né, essa vaga. E qual que vai ser o limite justamente do mercado daqui para frente para ter a credibilidade do que aquilo que o Haddad fala ele vai fazer na prática? O mercado vai esperar as medidas, então ele vai esperar esse envio do novo teto de gastos, que como eu disse anteriormente, certamente será mais flexível, vai esperar as medidas econômicas do novo governo em relação a outras questões, como redução de ICMS de combustível e telecomunicações, se vai ser prorrogado ou não, e vai esperar o que o governo novo fará de medida prática, sabendo que o Partido dos Trabalhadores tem uma mentalidade de aumento de gasto estatal, ao contrário do governo atual que está saindo, que tinha uma mentalidade mais liberal de redução de gasto estatal e de liberação de atividade econômica. Então, a expectativa é essa, mais gasto estatal, levando a mais aumento de juros no longo prazo e expectativa de mais inflação. E, ironicamente, isso afeta, sobretudo, o mais pobre, que o Partido dos Trabalhadores diz defender, porque quem tem mais dinheiro consegue investir, consegue fazer esse dinheiro render com a taxa de juros alta e consegue se proteger, mas o mais pobre não tem como se proteger quando o preço do alimento sobe no supermercado. Então, ironicamente, o efeito sempre cai sobre o mais pobre, apesar de o PT dizer que apoia os mais pobres. Presidente do Instituto Liberal de São Paulo, Marcelo Faria, conversou conosco. Obrigado, Marcelo, e até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Até uma próxima.